Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Resenhas da Fiel. Hoje para falar da derrota do Corinthians, né? 3-1, levou um fumo lá em Goiás, pro Goiás, lá no Serra Dourada. Vamos falar um pouco sobre esse jogo, minha opinião, vou trazer aqui minha análise, tá bom? E algumas considerações aí que estão engasgadas, né? Deixa seu like, se inscreva no canal. Meu nome é Caio Vinícius e segue a gente aí, pessoal. Ajuda o canal aí pro canal sempre crescer, tá bom? Bom, rapaziada, primeiro jogo do técnico Cuca, né? A gente esperou alguma coisa nova e teve alguma coisa nova. Ele escalou o time a princípio, né? Com Bruno Mendes na lateral, Gil na zaga direita, Balbuena, Fábio Santos, Duqueiroz, Fausto Vera, Barleta pela esquerda, né, Juliano pela direita e na frente Roger Guedes e Roberto. E fazendo um 4-4-2 mesmo, raiz, básico. Né, um 4-4-2 mesmo, era nítido em campo isso daí. Né, o primeiro tempo foi bem movimentado, foi bem bacana, apesar de ter saído 1-1 no primeiro tempo, ter levado o gol, enfim, no primeiro tempo, saiu na frente, né, e levou virada, o Corinthians levou virada, começou na frente com um golaço do Roger Guedes, com uma boa jogada do Barleta, junto com o Fausto Vera, enfim, foi uma jogada do Roger Guedes, né, qualidade técnica, né. O Corinthians foi muito bem, eu gostei do 4-4-2 dele, né? Eu acho que o Cuca foi esperto nisso daí, né? O Bruno Mendes foi muito bem na lateral direita, conseguiu conter bem o lado direito ali defensivamente, né? O Barleta conseguiu ajudar muito bem ali o Fábio Santos, né? E foi bem, foi bem, né? O problema, rapaziada, é o seguinte, é o segundo tempo em alguns pontos. Primeiro ponto, o Corinthians tomou gol nas costas do Fábio. O cara cruzou nas costas do Fábio. E o Fábio não pegou porque ele já não tem mais velocidade, ele já não tem mais arranque. O cara não pode cruzar para a área daquele jeito sozinho. O cara levantou a cabeça, olhou, cruzou e veio um cara cabeceou. Tudo bem, a gente pode falar, porra, foi um erro do Bruno Mendes, tal, foi um erro do Gil, do Balbuena, tudo bem. Cara, mas não dá. A gente vê que a maioria das jogadas do Goiás ali, principalmente no segundo tempo, foi pelo lado do Fábio Santos. Porque a gente vê que tem um problema ali, que é a intensidade. O Fábio Santos não aguenta mais, é nítido. Ele chega atrasado na jogada, ele não consegue acompanhar. Aí no segundo tempo, o técnico do Goiás, muito inteligente por sinal, me põe o Apodi para jogar onde? Na ponta direita. E o que o Apodi fez? Estragou o jogo, acabou com o jogo. Ele acabou com o jogo. Deixou o Corinthians desestabilizado, né? Algumas coisas, algumas alterações do Cuca. Eu tô fazendo um vídeo aqui pós-jogo. Acabou o jogo, eu já estou fazendo, não assisti a coletiva dele. Na terça-feira, na segunda ou na terça-feira, a gente traz um vídeo aqui um pouco mais analisado para o jogo contra o Remo, né? Eu vou ver a coletiva, mas algumas alterações do Cuca me deixou um pouco atrás, me deixou um pouco assim, cara, por quê? Né? Não entendi, né? Não entendi. Espero que seja assim, pensando no Remo, tá? Espero que ele esteja testando alguma coisa, né? Mas, por exemplo, eu não entendi o porquê ele tirou o Bruno Mendes para pôr o Duqueiroz na lateral direita. O Duqueiroz estava até jogando um jogo ok na volância, no meio. Mas quando ele foi para lateral foi horrível. Ele não consegue jogar. O cara tem um freio de mão puxado incrível. No meio não aparece tanto porque tem jogadores mais lentos, de pouca intensidade no meio. Na lateral, principalmente no segundo tempo, tinha pontas muito agudos e era complicado. Aí depois o Apodi veio, que ele já sacrificou o Fábio Santos, ele foi lá sacrificar o Duqueiroz, entendeu? Então assim,
Não dá. O Duqueiroz na lateral direita não dá. É injogável, tá? Injogável. Injogável mesmo, né? Não sei nem se existe essa palavra, mas é injogável. Então, assim, o terceiro gol dos caras, cara, não dá. Não dá pra aceitar o Duqueiroz perder um arranque de corrida pra um cara de 36 anos, que é o Apodi. Não dá. Você pode falar que o Duqueiroz jogou o jogo inteiro, que o Apodi entrou fazia 25 minutos, tanto faz. Pode falar o que você quiser, mas não dá, tá? Enfim, o cara é baixinho, o cara tem que ter velocidade. Se o cara fosse alto, se o cara tivesse passada larga, tudo bem. Não é o caso, tá? Não é o caso. O cara realmente tem freio de mão puxado, tá? Enfim, ele fez algumas modificações que eu não entendi, né? Tirou o Bruno Mendes, colocou o Rony no meio, que, cara, o Rony totalmente perdido em campo, sabe? Não foi legal, sabe? Tipo, o cara, quando o Corinthians tá com a bola, ele não sabe o que ele faz, sabe? Eu não precisaria ter mexido dessa forma. Eu acho que, por exemplo, no primeiro tempo, algo que eu trocaria, eu tiraria o Fábio Santos, colocaria o Bidu, manteria o Barleta pela esquerda e tiraria o Juliano, colocaria o Watson, sabe? Tirar o Juliano, colocaria o Watson. Ele demorou para tirar o Juliano mal na partida, sabe? Aí quando ele tirou o Juliano, ele botou o Paulinho, sabe? Paulinho é um trator emperrado, sabe? Não dá, o Paulinho não dá para jogar, sabe? O Paulinho, hoje o Paulinho você tem que jogar ele como centroavante. Tá? Aí você tem que se questionar se vale a pena pagar o tanto que paga, uma milha que paga pro Paulinho, o tanto que ele joga. Não vale a pena, sabe? Não vale a pena. O Paulinho é um cara super ídolo, não tô falando que ele precisa sair do elenco, mas não vale a pena o que paga para ele, sabe? Ele não rende. Colocou o Maicon também, que não rende. O Maicon não rende. É incrível, sabe? Correndo igual barata tonta. E quando tá com a bola não faz nada em campo. Um nada, vazio. Sabe? Então, assim, as alterações, o Pedro, é complicado, né? O Pedro até tentou, teve uma jogada muito interessante que ele tentou, tal, mas é muito sozinho, né? É muito sozinho. O Yuri Alberto também, ele assim, tudo bem, ele deve estar numa má fase, mas a gente sente falta de um meia, de um cara que faz a ligação de jogada, de um cara mais ligado, de um motorzinho em campo, sabe? De um cara que precisa fazer essa transição de pegar a bola com os volantes para entregar para o atacante. Não tem isso no Corinthians. Não tem, entendeu? E também não pode deixar isso só na mão do Renato, entendeu? Então é nítido que falta um meia de criação, um meia de ligação no Corinthians. Né? O Pedro entrou no lugar do Barleta já no segundo tempo. E assim, cara, trocou 6 por 6, tá? Eu acho que não é esse o problema, não seria essa, não é essa a solução, tá? Eu gostaria de ver, pegar aquele time do primeiro tempo, que foi bem, né? Tira o Fábio Santos, põe o Bidu, tira o Juliano, que estava mal no jogo, mal no jogo, entendeu? Perdido, errava passe, sabe? Não conseguia fazer jogadas, e colocasse um Adson, sabe? Colocasse um Matheus Araújo, alguém ali no lugar do Juliano, eu acho que seria melhor para esse jogo, sabe? Eu gostei do time quando o Barleta pela esquerda do que pela direita. O Barleta pela esquerda ficou bacana, ele ficou um pouco ficou mais dinâmico ali, teve mais movimentação, ficou menos óbvio, né? Porque pela direita é óbvio que ele vai cortar mais para a esquerda, né? Então assim, o Barleta pela esquerda ele deu mais profundidade, então foi bacana, eu gostei disso, tá? Eu acho que o Cuca ele vai ter vai ter sérios problemas com esse elenco. Eu acho que assim, independente do treinador, do Cuca ou de um outro que vier, enfim, precisa de uma oxigenação para esse elenco, sabe? É um elenco muito limitado, muito pesado, né? Você tira um Juliano pesado, põe um Paulinho pesado, sabe? Você tira o Duqueiroz no meio, você põe um Rony, sabe? Aí você tira um Bruno, aí sabe? Aí você tem as laterais ali, tudo bem. Hoje você tem os dois laterais machucados, né? Nem vou falar disso, sabe? Mas aí você tem um Fábio Santos como lateral, sabe? É muito limitado, entendeu? Muito, sabe? Aí você não tem
você não tem um centroavante, assim, um pivôzão, né? Tipo o Pedro Raul, assim, sabe? Um Pedro, né? Igual do Flamengo. Você não tem um cara assim, né? O Yuri não tem essa característica. Né? Então, assim, o Corinthians, eu sempre falei aqui, o Corinthians precisa de uns 5 reforços, assim, para começar a trabalhar. O Cuca vai precisar de uns 4, 5 reforços. Eu acho que vai ter esse time que está hoje, vai ter muita dificuldade para ganhar do Remo, sabe? Eu acho que não faz 3-0 no Remo. Pode fazer 2-0 com a torcida empurrando, ganhar nos pênaltis, caso pode, mas se o Corinthians jogar o primeiro tempo igual, né? Pode ser, mas cara, eu acho que o Cuca vai ter muito trabalho, sabe? Umas coisas que eu vejo assim, por exemplo, o sistema defensivo do Corinthians, né? Bolas cruzadas, cruzamentos, sabe? Total, sabe, os caras, pessoal perdido, sabe, pessoal deixa os caras fazer infiltração, assim, deixa o adversário fazer infiltração, não acompanha, né, você vê os caras cruzando bola, o nego olha e cruza, ninguém faz nada, né, então assim, o Cuca vai ter muito problema para arrumar o sistema, precisa de tempo para arrumar o problema o sistema defensivo do Corinthians, né. O sistema ofensivo eu acho que precisa de mais de peças do que treino, assim, sabe? Eu acho que precisa de caras que precisam resolver. A gente não pode ficar só do Roger Guedes, sabe? Tem momentos do jogo o Roger Guedes é muito fominha, ele não passa a bola. E isso irrita um pouco. Se ele tocasse mais a bola, em alguns momentos, se ele tivesse essa percepção, pô, será o meu parceiro ali, ele tá numa melhor posição para fazer o gol, para fazer a jogada. Se ele tivesse essa percepção, talvez a gente teria mais oportunidade de gol, né? Mas assim, esse não é o maior problema. O maior problema é isso, sabe? É time pesado, reposição do que está no banco pesada, né? Jogadores que, pô, você vê o Goiás tirava um cara cansado e colocava alguém descansado e que daria oxigenação, ou daria agilidade, daria movimentação ao time, daria dinâmica ao time. O Corinthians não. O Corinthians fez inverso. O Corinthians tirou jogador já cansado e colocou um time mais lento em campo. O Corinthians no segundo tempo ficou lento, ficou cansado. É nítido o cansaço do Corinthians. Então assim, vamos ver como que vai ser. Eu acho, na minha opinião, que é muito pouco tempo para o Cuca arrumar, tanto para o Remo, quanto para o Palmeiras e também até para o Del Valle, para a Libertadores, para esses 4 jogos. Esses jogos iniciais agora que ele vai enfrentar nessa sequência. Acho complicadíssimo, tá? Eu acredito que o Corinthians vai ter muitas dificuldades, né? Vamos ver como é que vai ser a questão da pressão da torcida em cima do treinador, que a gente já sabe que tem uma parte da torcida que já não aprovou a vinda dele, né? Temos aqueles que ficaram no meio a meio, não, eu não gostei muito, mas vamos apoiar, é o Corinthians, mas aí pega essa sequência ruim aí de derrotas, o cara já fica contra, né? Então assim, olha, eu acho que a diretoria errou mais uma vez. Porque se a diretoria trocasse o treinador e trouxesse um treinador não tão polêmico, vamos dizer assim, e perdesse tudo, talvez era uma desculpa, né? Talvez a pressão não seria tão grande. Talvez com esse treinador a pressão vai ser um pouco maior, infelizmente. Mas ao mesmo tempo, o que mais me irrita é que o Duílio fica enrolando, o Alessandro fica enrolando, e quando os jornalistas fazem a pergunta em relação a reforços, sempre enrolam. Sempre fala que não tem, que não acha, que não isso, sabe? Então assim, a gente vê outros times se reforçando, trazendo peças interessantes, e é nítido porque a gente olha assim, cara, olha o Goiás, tem aquele fulano ali, por que não joga no Corinthians? Pô, a gente vê o Fortaleza com o Pikachu ali, por que o Pikachu não pode jogar no Corinthians?
O Pikachu do Fortaleza seria melhor que Adson, seria melhor que o Juliano, seria melhor que o Rony, entendeu? Seria melhor que o Júnior Moraes. Por que o Iago Pikachu não joga no Corinthians? Eu não tô falando que tem que trazer ele. Só tô falando que ele é um cara que ele é regular, cara. Ele é um cara regular, ele é um cara que vive fazendo gol. Hoje, nessa rodada aí, o Fortaleza ganhou de 3-0 do Coxa. Foi dois golaços do Iago Pikachu. Então, assim, é nítido que o Corinthians precisa de reforços. É nítido. Com esse time, é um time muito limitado. É um time limitado, é um time que cansa no segundo tempo. Aí tem que começar a avaliar o preparador físico, que é o Jason Stan, que é o carecão, né? Que é o mesmo preparador físico da época do Silvinho. Amigo da diretoria. Só tem ele de preparador físico no Brasil. Então tem que começar a avaliar algumas coisas. Às vezes não é só técnico o problema. A gente viu que técnico ajuda, pelo menos no primeiro tempo, a gente viu uma atitude diferente, mas no segundo tempo a gente viu que não é o treinador. Não é. É físico, é elenco. Então eu fico bastante preocupado. Qual é o futuro do Corinthians? Eu não sei. Se essa diretoria não se mexer, não vai dar em nada. Porque não é treinador, cara. Tipo, não me parece assim. Não acho que o Cuca vai fazer milagre com esse elenco, sabe? E não adianta ficar esperando pelo Renato. O Renato não vai jogar todos os jogos, mesmo ele estando ok para jogar. Então, enfim, é isso. 3-1. O Goiás poderia ter feito mais, cara. Eu tava até brincando com os colegas aqui e falo, cara, se esse Apodi tivesse entrado no primeiro tempo, o Corinthians teria levado uns 4, 5 gols. Porque o Fábio Santos perdia todas na corrida para ele. Todas. Tinha uma. E quando ganhava era com falta. Né? E o Apodi tem 36 anos. Então será que não é bom repensar algumas coisas? Né? Pô, o Balbuena vai embora no meio do ano. Será que ele precisa estar jogando já ainda? Daqui 2 meses ele vai embora. O Duqueiroz vai embora daqui 2 meses. O Fábio Santos não dá mais. Sabe? O Júnior Moraes jogou, entrou, não fez porra nenhuma, normal. Mas, enfim, não precisa de mais um atacante no lugar do Yuri, um centroavante. Sabe? No meio, é só Juliano e Paulinho mesmo. Não tem alguém mais novo, não tem alguém para dar oxigenação, né? Então é limitado o time, sabe? É limitado. O Caetano não joga porque o Murilo, aquele zagueiro lá, né, que o pessoal fala tanto, deve ser bem ruim porque não joga também. Então é complicado, rapaziada. Vai ser difícil, né? Eu acho que é um time morto, o elenco morto, diretoria morta. E vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. Tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal. E vamos torcer, né? Porque é isso que cabe a gente fazer. Porque o time precisa, né? O time precisa de reza, daquela reza bem braba. Tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Eu devo trazer um vídeo na terça-feira aí falando sobre o jogo da Copa do Brasil, né? Vou pensar em alguma coisa, mas infelizmente eu acho que não vai ter como, viu? Eu não consigo ver esse time fazendo mais de 2 gols, 3-0, enfim, não consigo já fazendo uma pré-análise, tá? É muito limitado.
sabe, Paulinho, enfim, não dá, tá? Um grande abraço, vai Corinthians e uma boa semana para vocês, um bom início de semana, tá bom? É isso, rapaziada, até mais, fui!